Voltamos ao vivo em definitivo da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Campeonato Brasileiro, Juventude Palmeiras em destaque para você. Um grande jogo. Juventude empatou 1-1 com o Vasco no meio da semana no Rio de Janeiro. Há 6 jogos não vence, está correndo risco de rebaixamento. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 vitória pela Copa Mercosul. Joga de branco hoje o time do Palmeiras. A expectativa é muito grande. O Palmeiras sonha em ficar entre os primeiros neste Campeonato Brasileiro. Juventude e Palmeiras, a atração a partir de agora na tela da Globo. Informações do Juventude. Tem alguma improvisação o time do Juventude para o jogo de hoje, Regis Hansen? Tem, Luiz Roberto. O lateral Júlio César vai jogar como 4º homem de meio de campo. Então vamos à escalação do Juventude. Para a sua torcida, a papada que comparece em bom número. Confira a escalação do Juventude. Time do técnico Lorissandri. Começa com Humberto 1, aí os 3 zagueiros, Capone 3, Sandro Blum 5 e Índio 4, 5 homens do meio campo. Borges Neto, ala pela direita 2, Júlio César 11, Marcão 8, Luiz Antônio 10 e ala pela esquerda o Edson, número 6. No ataque, Rodrigo Grau 7 e Sandro Sotile, número 9. E o Palmeiras, tem alguma novidade para o jogo aqui em Caxias do Sul, Roberto Tomé? A novidade, Luiz Roberto, no Palmeiras é Galeano, que joga de zagueiro no lugar de Júnior Baiano, suspenso. Aí você está vendo o Galeano, mantém o número 5, mas vai jogar de zagueiro. Vamos conferir então juntos a escalação do Palmeiras aqui no estádio Alfredo Jaconi. Confira, time do técnico Luiz Felipe Scolari começa com a seguinte formação. Veloso, goleiro, número 1. A linha de zagueiros do Palmeiras. Arce 2, Galeano 5, Kleber 4 e Júnior 6. O quadrado no meio, Rogério 8, Thiago 3, Alex 10, Izinho 11, Paulo Nunes 7 e Oséias, número 9. Este é o time do Palmeiras. Tudo pronto já em Caxias do Sul. Aí você vê a dupla de ataque do Palmeiras, Paulo Nunes e Oséias. A arbitragem é carioca aqui no estádio Alfredo Jaconi. A festa do periquito, que é símbolo do Palmeiras e do Juventude. Juventude e Palmeiras tem muitos fatores em comum. Aí você está vendo o Reinaldo Ribas Vieira, o árbitro do jogo. Reinaldo Ribas Vieira será auxiliado por José Carlos Santiago, também do Rio de Janeiro, como assistente 1. E o Aparecido Donizete Santana, o assistente número 2. Autoriza Reinaldo Ribas Vieira, bola rolando, está valendo, começa no estádio Alfredo Jaconi. O Palmeiras jogando de branco, Juventude jogando de uniforme verde. Mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Os comentaristas da Rede Globo. Tentativa do Palmeiras com o Osés, queria falta, o Reinaldo não marcou não. Paulo Roberto Falcão, a sua expectativa para Juventude e Palmeiras? A expectativa é de um grande jogo. O Juventude com a necessidade da vitória, porque se não ganhar fica na zona de rebaixamento. Por isso, reforça o setor de marcação, porque sabe que o Palmeiras é perigoso. Joga com 3 zagueiros, mais 2 jogadores laterais do meio campo, que é o Júlio César e o Marcão, que também são laterais. Enfim, o Juventude reforça o setor de marcação. E o Palmeiras, com um time numa ótima campanha, sem nenhuma dúvida, a grande atração do time do Palmeiras, pelo momento, pela boa entrada na seleção, é o número 10, Alex. Juventude é o 18º, tem 15 pontos ganhos no campeonato. O Palmeiras é o 5º com 26 pontos ganhos. Júlio César foi escalado pelo técnico Lorissandri para marcar Alex. Sai jogando a equipe do Juventude. Aí o Marcão para fazer a cobrança da falta. Veja o Marcão voltando ao time do Juventude. Esse é Borges Neto. É o lateral ala pela direita. Chega bem Kleber. E a falta sobre Zinho. A arbitragem no jogo é de Reinaldo Ribas Vieira. Você está vendo o árbitro carioca aí. José Roberto White é o comentarista de arbitragem da Rede Globo. A você, amigo da Globo, muito boa tarde. O Reinaldo Ribas tem sido um árbitro que, nesse Campeonato Brasileiro, tem tido uma constante boa arbitragem. Acredito que seja um jogo muito difícil para ele, mas é um árbitro que está preparado. Foi apontado por nós como o melhor árbitro do torneio Rio de São Paulo, para lembrar ao amigo da Globo. E, com certeza, vai fazer um bom trabalho. Aí o Arce voltando ao time do Palmeiras. Empurrado o Oséias, a falta cometida pelo zagueiro Índio.
Aí está o Oséias, 6 gols no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Palmeiras. O ataque do Palmeiras marcou 24. Zinho. Palmeiras todo de branco hoje. Aí o Arce. Vem o cruzamento, Paulo Nunes. A bola passa pelo Sandro Blum. A falta do Paulo Nunes sobre o Sandro Blum. Uma informação importante do tênis para você. O Brasil na Taça Davis. Brasil jogando na repescagem contra a Romênia. Nos jogos de simples. O Brasil houvera vencido ontem as 2 partidas de hoje no jogo de duplas. Gustavo Kirten e o Jaiminho Oncins vencendo 3 sets a 0. Os romenos 7-5, 6-4 e 6-4. O Brasil está mantido no grupo especial da Taça Davis. Um show dos brasileiros lá no Costão do Santinho, em Florianópolis. Técnico Ricardo Ascioli estreando aí com sorte. Parabéns ao tênis brasileiro. Essa informação do Regis Rezen de que o Júlio César vai marcar o Alex, pode-se dizer também que o Marcão deve estar correndo atrás do jogadorzinho. Mas para que você tenha uma ideia, o Palmeiras tem 3 zagueiros atrás e uma linha de 4 laterais. Borges Neto, Júlio César, Marcão, Edson. Então são 7 jogadores de defesa. Vai lá, Luiz. Olha o Marcão de longe. Foi bem o Galeano. Olha a volta. Luiz Antônio. Rogério encosta na marcação. A falta do Rogério sobre o Luiz Antônio. O Ribas em cima marcou a falta. Os jogadores do Palmeiras reclamaram. Veja de novo o lance. Veja como o Rogério chega por trás, fazendo a falta. Foi falta, José Roberto Wright? Foi uma falta clara e, como eu disse, esse jogo vai ser muito difícil para o Reinaldo Ribas. Já é a 5ª falta que acontece nesse curto espaço do tempo. Vamos para a cobrança da falta. Olha o Borges Neto, você está revendo o lance da falta. Veja como o Rogério chega atropelando o Luiz Antônio. Aí Borges Neto na cobrança da falta. Comecinho de partida na Serra Gaúcha. Vai Borges Neto na cobrança. Aí o Oséias na barreira. Vai saindo Veloso e a falta sobre o Veloso. A disputa do Rodrigo com ele. O Reinaldo Ribas Vieira marcou a falta sobre o Veloso. Veja aí a saída do Veloso. E ele entendeu como falta, José Roberto Wright. E aí o detalhe é o seguinte, ele se equivocou 2 vezes ao marcar o tiro livre indireto. Porque não houve tiro livre indireto. Tiro livre indireto é obstrução. E o jogador do Juventude, ele correu em direção à bola e tentou a jogada. O Veloso é que vai sobre ele, olha lá. Não houve absolutamente nada como infração e equivocadamente ele levanta o braço indicando tiro livre indireto. Veloso que completou 30 anos nessa semana. E a comemoração foi como sempre, né, nos times de futebol, com muito ovo e farinha. E você viu há pouco que o jogo começou com muitas faltas. E o retrospecto, um confronto de muitos cartões. 21 amarelos e 5 vermelhos nos 3 jogos entre os 2 times, válidos por campeonatos brasileiros. Pois não, Falcão, completando seu raciocínio. Quando o comentarista não consegue terminar o seu raciocínio, significa que o jogo está muito bom. É lá o que está acontecendo agora. Mas o Juventude com esses 4 jogadores, 4 laterais na frente dos 3 zagueiros, significa que vai ter uma forte marcação. A saída vai ser naturalmente pelos 2 laterais, Borges Neto e o Edson. E pelo esse jogador Luiz Antônio, que já mostrou que é um jogador muito criativo. E o Palmeiras vai ter que ter muita mobilidade, muita movimentação, principalmente do Alex e Zinho, que me parece os 2 jogadores estão recebendo uma marcação individual do Marcão e do Júlio César. Está jogando o Palmeiras com o Rogério. Passamos dos 5 minutos e 40. Primeiro tempo na Serra Gaúcha, aqui Caxias, a 130 quilômetros de Porto Alegre. E vem o Juventude. Aí o Sandro Sotiri também voltando ao time do Juventude. Vem o levantamento. Gol do Juventude! Força Gaúcha! Luiz Antônio, número 10, balança a rede do Palmeiras aos 6 minutos de partida. No cruzamento preciso da esquerda, aí Luiz Antônio tem a chance de sair jogando com a 10 às costas, vai para mandar para o fundo da rede. Luiz Antônio, número 10,
Juventude 1, Palmeiras 0 e vem Palmeiras. Aí o Oséias vem começando com o Júnior. Aí no fundo o Júnior. Oséias pede, é pra ele. Não alcança o Júnior, a bola vai pela linha de fundo. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen Golf, maior índice de satisfação da categoria. E o novo gol do Juventude para você. O jogo começa quente com gol do Juventude. Juventude não vence há 6 partidas. Os últimos 2 jogos aqui no Alfredo Jaconi. O time perdeu por 2-1 para o Inter, para o Santos. A última vitória foi há um mês contra o Vitória da Bahia. Por 2-0 aqui mesmo no Alfredo Jaconi. E o Palmeiras vem de 4 vitórias, 3 no Campeonato Brasileiro, 1 na Copa Mercosul, 13 gols marcados. Uma média de 3,25 gols nos últimos jogos. Aí o Palmeiras na velocidade com o Alex. Acabou perdendo para o Luiz Antônio. Recebe o Borges Neto. O gol do Palmeiras foi uma jogada muito bem feita. O Rodrigo Grau roubou a bola aqui do jogador do Palmeiras, tocou na esquerda. A bola foi jogada do Sandro Sotiri em cima do Kleber, que o Kleber não foi firme na jogada, o Sandro Sotiri protegeu bem. E no lugar do Rodrigo Grau, que tinha tirado a bola, no lugar do Sandro Sotiri, que tinha caído para a esquerda, entrou o Luiz Antônio completamente dentro. Aizinho. Oséias na velocidade. Ainda bem o Sandro Blum tocando pela linha de lado. Aí você está vendo o Borges Neto, conhecido do interior de São Paulo. Aí o Sandro Blum. O Borges Neto também jogou no Palmeiras, você sabe. Galeano improvisado como zagueiro. Chegamos a 9 minutos do primeiro tempo em Caxias do Sul. Luiz Antônio 1-0. Olha ele aí, tocando a bola pela lateral. Vai vencendo a equipe do Juventude. O Juventude tem 18 pontos. Tem 15 pontos na 18ª colocação no campeonato. A vitória é muito importante para o Juventude para sair da faixa aí daqueles que correm risco de rebaixamento. Mais uma vez aí o Sandro Blum para você. Oséias marcado pelo Capone. O Capone está jogando mais atrás como líbero. Chega o Capone e o Oséias. E apenas o tiro de meta favorecendo a equipe do Juventude. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Pânico em Alto Mar. Filme inédito. Hoje, depois de Torre de Babel, em Supercine. Passamos dos 10 minutos em Caxias do Sul. 1-0 Juventude. E o retrospecto entre Palmeiras e Juventude é muito equilibrado. Em jogos válidos por campeonatos brasileiros, uma vitória para cada lado, um empate, são 3 jogos. Este é o 4º jogo. Aí a falta sobre o Paulo Nunes. Palmeiras que nunca venceu no Campeonato Brasileiro, o Juventude aqui em Caxias. E há 23 anos não vence o Juventude aqui. Vamos para a cobrança do Arce. Aí o Oséias, vai o Galeano. Aí o Oséias. Gol do Palmeiras! Oséias de cabeça manda para o fundo da rede. No levantamento, Oséias. O Humberto saiu. Posição duvidosa. Jogadores do Juventude ficam pedindo impedimento. Oséias vai e marca. O 3º gol de cabeça dele no campeonato. O 7º dele no Brasileirão. 11 minutos do primeiro tempo. Oséias, número 9, empata para o Palmeiras. Olha o lance. Cruzamento do Arce. Olha o Sandro Blum onde está. E vai o Oséias para cabecear e empatar o jogo, José Roberto Wright. O gol foi legal, o jogador do Juventude ficou parado no meio da área e depois que a bola foi tocada ele se desloca, não tem o que reclamar. O gol foi perfeito. Empata o Palmeiras.
No momento importante do jogo. Agora, mais uma vez para você, você nota que fazer linha de impedimento, como foi que o Juventude fez nesse lance, tentou fazer, todo mundo tem que estar bem treinado para sair todo mundo junto. Saiu todos e ficou um lá, como já falou Roberto Reit, e aí o gol foi legal. Olha o Rodrigo Grau, chegando o Juventude, Júnior bem, dá um toque, sai jogando com o Thiago. E um dado interessante no gol do Palmeiras, a bola de Arce, o jogador que mais levanta bolas no campeonato, até esse jogo havia levantado 136 vezes, para Oséias, o que mais cabeceia. Foi a 13ª cabeçada dele no campeonato. Eu disse aqui o terceiro gol de cabeça, olha, 9 dos 25 gols do Palmeiras foram marcados pelo alto, foram marcados de cabeça. E eu tinha dito que o Oséias fez, é o terceiro dele de cabeça, é mesmo, só que ele fez um de peito contra o Flamengo, que foi quase um gol de cabeça, numa jogada também toda aérea. E a respeito desse tipo de jogada, Luiz Roberto, o Arce, ele fala seguidas vezes que o melhor cruzamento para o atacante é justamente no segundo pau, porque pega o atacante de frente para o goleiro. No primeiro pau a dificuldade é maior, porque o jogador tem que fazer o movimento com a cabeça. Esse cruzamento dele para o Oséias, segundo o próprio Arce, é o perfeito para o atacante. Pois é, na primeira trave, o atacante tem que virar todo o pescoço para cabeçar para o gol, né? Na segunda não, é mais fácil mesmo fazer a cabeçada na segunda trave, né, Falcão? Depende do jogador que você tem. O Galeno gosta muito de entrar no segundo pau, o Oséias também, mas tem jogador que prefere entrar na primeira trave, como você fala. Então na primeira trave a bola tem que ser mais forte, mais baixa para tentar surpreender. Na segunda trave ela tem que ser um pouquinho mais imparábola, que foi o que aconteceu agora com o Oséias. Passamos dos 13 minutos, jogo quente na Serra Gaúcha. Hoje não choveu não, temperatura 20 graus, aí vem o Palmeiras. Caxias do Sul tem 300 mil habitantes. E a apaixonada torcida do Juventude e do Caxias, os dois times da cidade. Beijozinho. Toque para o Rogério. Passa pelo comando o Oséias, ele dá no Paulo Nunes. Aí agora o Oséias, vai bem o Capone na antecipação. Está jogando aí o líbero do Juventude. Muitos anos como líbero, com o Vadão lá no Mojimirim, no interior de São Paulo, no próprio São Paulo e agora aqui no Juventude. Recuperação do Galeano. Toque para o Alex. Profundidade, Oséias. Vai passar o Paulo Nunes pelo comando. Chega o Índio na marcação. Olha o Oséias, ele pode virar para o Zinho, muito forte, apenas o tiro de meta. Então o Reinaldo marca, escanteio, um desvio no cruzamento do Oséias para o Zinho. Portanto, escanteio para o Palmeiras. O árbitro Reinaldo Ribas Vieira, do Rio de Janeiro. Aí você está vendo o Marcão, hoje é o capitão do time. Jogou no Atlético Paranaense, no Cerro Porteño do Paraguai, jogou no Inter. E aí o goleiro Humberto. Vamos para a cobrança do escanteio com o Arce. Kleber na área. Galeano também. Vem o levantamento. Olha o Galeano. E a cabeçada sai para fora. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. De novo a cabeçada do Galeano. Amanhã no Domingão do Faustão. Quando passamos dos 15 minutos, amanhã Fausto Silva comemorando 500 programas. Os sucessos de Simone, Banda Cheiro de Amor, Arte Popular, Banda Eva, Daniela Mercury, Milton Nascimento. Amanhã 15 para as 4 no Domingão do Faustão. Por volta das 7h15 da noite, os gols do Domingão. Kleber Machado, Arnaldo César Coelho. Os gols da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ela saiu. O escorregão, o Kleber já estava atento, mas a bola saiu só lateral para o Palmeiras. Aí o autor do gol do Juventude, Luiz Antônio Coelho Rogério, outra falta. O Reinaldo Ribas Vieira ainda não mostrou nenhum cartão no jogo. E ele marcou a falta aí sobre o Luiz Antônio. Sandro Blum vai para a área para tentar a cabeçada. O alto zagueiro do Juventude. Aí a preocupação do Veloso. Também o Índio. Vem o levantamento. Olha o Grau. Sobra do Índio. Pode tentar o cruzamento. Oséias na marcação. Veja como é importante a distribuição tática de um time. Oséias foi lá para marcar. Mas o Índio agora leva melhor.
Bom lance do Índio. Curte uma de atacante. Aí o Thiago apenas acompanha, a bola vai pela linha de fundo. O Índio ficou pedindo uma falta, um pênalti do Thiago. E por isso vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo, José Roberto Wright. O Reinaldo Ribas entendeu que o Índio não sofreu rigorosamente nada. Fantasiou. Olha lá, vamos ver a repetição da jogada. O jogador vai, perde o equilíbrio, cai. E aí o Reinaldo Ribas, sentindo que ele queria jogá-lo contra a torcida, o adverte com o cartão amarelo bem aplicado. Aí o Rogério. Tentativa para Paulo Nunes, de primeira para Oséias, a devolução é boa. Paulo Nunes, Sandro Blum chega na cobertura, na hora exata. Mais um escanteio para o Palmeiras. Tabelinha, Paulo Nunes, Oséias. Os dois, inclusive, sabendo a repetição aí, enquanto isso eles estavam ali se cumprimentando. Pela boa jogada de ataque do Palmeiras. De novo Arce no escanteio. Geralmente ele cruza do meio da área para a segunda trave. Galeano vai na primeira trave. Vem o levantamento. Subiu bem o Edson. Bola volta com o Alex. Recebe Arce. A marcação é do Edson. Olha o Arce virando para o Paulo Nunes. Recuperação do Marcão. Está jogando com o lateral Borges Neto. Aí o Capone. Encostazinho na marcação. Vem o Juventude. Passa o Borges Neto na direita. Capone busca o cruzamento direto. Chega o Thiago. Alex e o Júnior. Fez um golaço, Júnior. O quarto da vitória do Palmeiras contra o Bragantino por 4-0. Com 2 gols do Júnior Baiano, que hoje está cumprindo suspensão automática, não está jogando. E agora falta sobre o Rodrigo Grau. Aí você está vendo o Thiago. Teoricamente ele está substituindo o Júnior Baiano, mas jogando no meio, o Galeano recuado para zagueiro. Olha o Galeano aí, na marcação sobre o Sandro Sotile. É o cruzamento do Sotile para o Rodrigo Grau. Aí o Kleber tirando da área. Veja a sobra do Alex. Que toque, que passe para o Oséias. O Oséias não tem a mesma velocidade do Paulo Nunes. Mas o Alex tem visão de jogo mesmo, né, Paulo Roberto Falcão? Ele é um jogador que está num grande momento. Vai lá, Lúcio. Olha ele aí. Para o Paulo Nunes, que toque. Recebeu o Paulo Nunes a chance. Gol do Palmeiras! Número 7 vira o jogo. Quando o Falcão ia falar da habilidade do Alex nos passes, ele faz o passe preciso para o Paulo Nunes aí na frente do goleiro. Aí o loirinho é matador. Escolheu o canto e tocou para o fundo da rede. Paulo Nunes, 5º gol dele no Campeonato Brasileiro. Aos 19 do primeiro tempo, o Palmeiras vira para cima do Juventude. Aqui no estádio Alfredo Jaconi, 2 para o Palmeiras, 1 para o Juventude. Que vem aí, ó, Sandro Sotile. Vamos ver a sobra do Edson. O desarme do Arce. Palmeiras vira o jogo 2-1. E só estamos com 20 minutos do primeiro tempo. Toque do Sandro Sotile. Quando passamos dos 20, confira aí. Palmeiras virando Juventude 1, Palmeiras 2. Júlio César. Vamos ver a chegada do Edson, a bola vai saindo lateral. Bom, Falcão, você ia dizer do Alex, aí ele diz tudo. Para quem está curtindo o Brasileirão na tela da Globo, que passe, hein, Falcão? E o pé que teoricamente não é o bom dele, né? Porque o bom é o pé esquerdo, ele meteu com o pé direito pro Paulo Nunes, que tem muita habilidade também para tirar do goleiro como tirou. Agora, os 3 zagueiros do Juventude, o Lorissani não está acostumado a trabalhar com 3 zagueiros, pelo menos no Juventude. Então mostra agora com a movimentação do Paulo Nunes no Zé alguma dificuldade. Até porque no lance anterior do gol, do segundo gol do Palmeiras, o Índio tentou fazer um impedimento aqui no meio do campo. Então mostra que realmente os 3 não estão entrosados. E a movimentação do Paulo Nunes, do Oséias e a chegada de trás do Alex está criando grandes dificuldades para o setor defensivo do Juventude. Marcão dominando para o Juventude. Jogada com o Luiz Antônio, o autor do gol do Juventude.
Este é o Júlio César, lateral direito de origem. Jogou no Fluminense, na Ponte Preta. Olha o Rodrigo Grau, fez o gol na vitória, no empate contra o Vasco, chute cruzado! Rodrigo Grau. O Sotile não chegou a tempo, mas ele fez um lindo lance. Olha o chute cruzado. E o Sandro Sotile chega a fração de segundo ali depois. Por isso não conseguiu tocar na bola para empatar o jogo aqui em Caxias do Sul. E o Rodrigo Grau é o artilheiro do Juventude no Brasileiro com 5 gols, Luiz Roberto. Ok, Regis Hansen. 2 deles em cobranças de pênalti. Globo, um caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Passamos dos 22 minutos. Primeiro tempo em Caxias do Sul. E esse é um duelo realmente de muitos gols. Os jogos disputados até aqui, nos 3 jogos disputados até aqui, uma média de 3,6 gols por partida. Basta mais um e a média será mantida. Temos praticamente o jogo todo ainda pela frente. 23 do primeiro tempo, 2 Palmeiras, 1 Juventude, Sotile. Aí o passe para o Rodrigo Grau, saiu forte, vai o Veloso. Tranquilo para fazer a defesa. Vem o Palmeiras, Rogério trabalhando com o Arce. Este é o Zinho. Juventude que joga 3 partidas seguidas em casa, contando esse jogo do Palmeiras. Então a expectativa aqui dos dirigentes, da torcida, do time conquistar pelo menos 7 pontos. 2 vitórias e um empate para fugir de qualquer risco de rebaixamento. O time é 18º, né? Tem 15 pontos e corre risco, claro, está na faixa daqueles que correm riscos de rebaixamento. Esse carequinha aí, o lateral Edson. Carequinha não, cabeça raspada, né? Olha o Júnior na cobrança do lateral. Capone com Oséias. Mais um lateral para o Palmeiras. Passamos dos 24 minutos do primeiro tempo. Oséias e Paulo Nunes, os gols do Palmeiras. Luiz Antônio, o gol do Juventude. Palmeiras jogando de branco, hein? E a previsão do lateral Arce para Oséias é de que ele sairia daqui com 2 gols na tabela de artilheiros. Marcelinho e Viola, que se encontram amanhã no clássico Corinthians e Santos no Morumbi, são os artilheiros com 11 gols. Oséias já chega a 7 gols. Palmeiras que nunca teve um artilheiro de brasileiro. Olha o Sandro Sotile, Rodrigo Grau na área, vem o cruzamento, Veloso! Houve um desvio no Galeano e o Veloso, esperto no lance, fez a defesa. Olha o cruzamento do Sotile, agora toca no Galeano. Em 2 tempos o Veloso defendendo. E aquele que o Felipão, que se imaginava que ele pudesse, a gente pudesse imaginar que ele ia fazer, ele está fazendo agora. Ele coloca o Oséias em cima do líbero Capone. Com isso, Sandro Brum, que é um zagueiro que teria que ficar em cima do Oséias, justamente para sobrar, o Capone não faz, e aí acontece essa dificuldade. Olha o Oséias, Zinho recebeu na frente, saiu o goleiro, Zinho driblou, pênalti! Do goleiro Humberto sobre Zinho. Aí saiu o cartão amarelo para Humberto, pênalti marcado com convicção, Reinaldo Ribas Vieira. E o Palmeiras mais uma vez numa linha de passes perfeita no seu ataque. Aí o Luiz Felipe Scolari, os jogadores, professor Paixão, de novo lance. Olha o Zinho. Dribla o goleiro, foi para o chão, José Roberto Wright. É o pênalti indiscutível no momento em que o Zinho toca na bola, ele é derrubado pelo goleiro do... Olha lá, ele vai em direto, tocou e é derrubado. E no caso o Zinho iria sair pela linha de fundo, pênalti claro, bem marcado, cartão bem aplicado. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras pode fazer o 3º gol no jogo. Vence por 2-1, Arce, mãos na cintura. Autorizado, bate o Arce. Gol do Palmeiras! Nasceu o Verdão! Arce, número 2, o
terceiro do Palmeiras no jogo. O terceiro dele, Arce, no Campeonato Brasileiro. Todos em jogadas de bola parada. 2 de falta contra o Atlético Mineiro e hoje de pênalti contra o Juventude. Arce, o paraguaio, número 2. Para você ver de novo. O Palmeiras vira um jogo com 27 minutos, 4 gols, 3-1 para o Palmeiras. Chega o Thiago, Sandro Blum. Jogada é com o Borges Neto. Encosta o Zinho na marcação, vai passar o Júlio César, o toque é para ele. Apenas o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Paulo Roberto Falcão, 27 minutos, 3-1 Palmeiras. 27 minutos, 4 gols, é um grande jogo. Um jogo de algumas falhas, o Juventude comete algumas falhas no setor defensivo e o Palmeiras aproveita muito bem. Os 3 zagueiros que o treinador Louris Santos Juventude colocou, agora não se entende, porque o Zé inteligentemente se coloca em cima do Libre, esse aí que está com a bola, o Capone, que teria que sobrar justamente para fazer as coberturas do Sandro Bruno e do Índio. Como ele não está sobrando, ele está sobrando o Sandro Bruno lá na frente, consequentemente tem uma marcação homem-homem. Quando escapa um jogador do Palmeiras, vai na cara do gol. Você viu a marca dos 28 minutos, o impedimento no ataque do Palmeiras aí do Oséias. E o Palmeiras hoje no Globo Esporte, na reportagem do André Argolo, os jogadores do Palmeiras, o Palmeiras vem aí devagar, devagarinho. E o Palmeiras vai chegando, é forte, né? É um grande time, 4 vitórias seguidas, indo para a 5ª seguida em 2 competições, é verdade. E o Palmeiras tem 2 clássicos pela frente. O Palmeiras joga contra o Corinthians no outro sábado. Jogos todos serão sábado, porque é o fim de semana da eleição. E depois a Portuguesa. O Palmeiras chega com muita força para 2 clássicos estaduais no Campeonato Brasileiro. E por ter prendido a bola depois da falta, Rogério levou o cartão amarelo. Vamos para a cobrança da falta, você vê de novo o Reinaldo chamando a atenção do Rogério e mostrando o cartão amarelo. Vai lá o Luiz Antônio. Marcão na área, Índio na área, Rodrigo Grau também. Aí vem o levantamento, olha o Índio. Ele, o Oséias. Escanteio para a equipe do Juventude aos 29 minutos e meio deste primeiro tempo aqui no estádio Alfredo Jaconi. Campeonato Brasileiro que tem também hoje São Paulo e Flamengo no Morumbi. 0-0 lá. Olha o escanteio, vai o Veloso. Mas o Rodrigo Grau fez falta sobre o Veloso. Ele ficou marcando o Veloso e em cima o Reinaldo marcou. Veja de novo o lance. Olha o Rodrigo Grau. Essa proteção aí é normal ou é falta realmente, José Roberto Wright? Não é falta. Inclusive, no momento que ele se dirigia-se em direção à bola, um zagueiro do Palmeiras o agarrou pelo braço. Mas ele foi intencionalmente sobre o goleiro Veloso. Aconteceram 2 irregularidades. O agarrão do jogador do Palmeiras e a infração. Aí o árbitro entendeu e viu primeiro a infração sobre o goleiro. Marcou corretamente. Muito boa até agora a atuação do Reinaldo Ribeiro. Passamos dos 30 minutos. 1 Juventude, 3 Palmeiras de virada. A impossível Palmeiras aqui em Caxias do Sul. Veja aí o Galeano. Tranquilidade para o Arce. Amanhã, 9 da manhã. Grande Prêmio de Luxemburgo de Fórmula 1 ao vivo de Nürburgring para você. Schumacher largando na pole position com o Ed Irvine, seu companheiro de Ferrari, na primeira fila. Só depois aí o Mika Häkkinen. Schumacher, Häkkinen, 80 pontos empatados. O duelo, a decisão do título da Fórmula 1 ao vivo na tela da Globo. Amanhã a partir das 9 da manhã. Aí o Juventude. Aí Rodrigo Grau. Tem só 19 anos o jogador do Grêmio. Edson, vem o levantamento, Luiz Antônio com a mão, hein? E aí, nesse caso, ele vai com a mão na direção do gol. Vai receber o cartão amarelo. Tá certo o Reinaldo, José Roberto Wright? Corretíssimo. O Reinaldo está com um critério muito bom. Foi uma tentativa do Luiz Antônio de ludibriá-lo. Olha lá, ele vai com a mão
mete a cabeça. Aquela jogada tipo o Maradona, quando fez, evidentemente, uma situação diferente. A bola tinha sido alçada naquele momento. E ele mete a mão na bola. O Reinaldo Ribas corretamente aplica o cartão amarelo. Bom critério do Reinaldo. Chegamos a 32 minutos. Palmeiras 3-1. Vai chegando aí o Alex. Com ele Capone. Vai o Capone. Alex briga. A bola sobra com o Oséias. A virada para o Paulo Nunes. Está sozinho o Paulo Nunes. Cortou o Borges Neto. Levanta e o Capone chega lascando. Quase erra, hein? Bola do Paulo Nunes. Só o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen Golf. Maior índice de satisfação da categoria. Você vê a ponderação do Marcão, capitão do Juventude, com o Reinaldo Ribas. Vem aí o Luiz Antônio. Inverte bem o jogo para o Borges Neto. Rodrigo Grau na área, Sandro Sotile também. Ele vai buscar a jogada de fundo, de cruzamento, mas o Zinho encosta bem. Mesmo assim ele consegue, descola o cruzamento. E agora Arce, a bola sobra com o Rodrigo Grau, a chance. Kleber tira dali. O Sotile queria um pênalti do Arce, teria puxado pelo alto com um dos braços, com uma das mãos, o atacante do Juventude. Já o José Roberto Wright fala: olha o chute longo, que lindo do Luiz Antônio. A bola vai pela linha de fundo. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Continua aí o Marcão conversando com o Reinaldo Ribas Vieira. Olha o lance. José Roberto Wright. Pênalti. O braço esquerdo do jogador puxa ao jogador do Juventude, que desequilibrado o Arce faz a puxada, derruba, pênalti claro, e o Reinaldo, primeiro equívoco da partida, deixa de marcar esse pênalti claro, está sendo ovacionado pela torcida. Aí a falta para o Palmeiras, chegamos a 34 minutos. No Morumbi, São Paulo e Flamengo continua 0-0. Flamengo 14 pontos, 20º colocado, São Paulo 17. Os dois ainda com riscos de rebaixamento. Um grande duelo no Morumbi. E o Palmeiras com o Zinho. Aí Rogério. Oséias tenta a tabelinha. Tô sentindo ali o Oséias na perna esquerda, sai jogando o Juventude. Esse é o Índio. De novo lateral Edson. Encosta Rogério na marcação. Faz a inversão Índio para o Borges Neto. Rodrigo Grau na área, Sotile também, cruzamento. Rodrigo dominou. Tentou fazer o giro. Ficou pedindo pênalti de novo. O time todo do Juventude. E o Reinaldo Ribas mandou seguir. E vai mostrar cartão para o Capone por reclamação. Mostra o cartão amarelo para o Capone, que ficou reclamando do lance do Rodrigo Grau. Olha aí o lance. Rodrigo Grau e Galeano, José Roberto Wright. Mas não houve nada nessa jogada. O Galeano vai com a perna tentando não permitir a passagem da bola. O Rodrigo Grau espertamente caiu. E o Reinaldo Ribas, para não perder o embalo, já que deve ter havido um protesto forte do jogador do Juventude, ele foi lá. Você vê que não tem, ó, jogada normal. Não tem nada, o jogador desequilibra, ele vem em direção à jogada, não acontece rigorosamente nada. O jogador do Juventude reclamou e o Reinaldo Ribas corretamente vai lá e aplica o cartão amarelo. O equívoco dele, efetivamente, foi aquele pênalti não marcado feito pelo Arce. Passamos dos 35, Juventude 1, Palmeiras 3. Kleber com o Thiago. Este é o Rogério. Não deu para olhar o Rogério, chutou para frente. Capone e Borges Neto. Este é o Luiz Antônio. Aquele do Flamengo, aqui no Juventude. Rodrigo Grau. De novo o Borges Neto. Pode fazer 1-2 com o Marcão ou cruzar. É o que ele faz. Cruza, segue o Veloso. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider.
Aí Rodrigo Grau, chegando o Juventude. Movimentado o jogo em Caxias. Montou atrás ali para o Marcão. Chegou o Rogério. Zinho e Alex. Paulo Nunes desesperado na direita, com os braços erguidos pedindo. Olha ele aí. Desesperado. E a bola o Paulo Nunes. Aí o Palmeiras cadenciando. Vence por 3-1. Aí o Arce com o Alex. O Oséias na esquerda, mas ele faz a jogada atrás com o Rogério. Chega o lateral Júnior. Borges Neto vem na marcação. Paulo Nunes na área. Olha o Júnior, que corte no Borges Neto, é a falta. Fica caído o Júnior, a falta do Borges Neto. Olha só que drible. Não é para cartão esse lance não, José Roberto Wright? Não, foi uma jogada em que o jogador do Juventude chegou atrasado. Ele tentou, foi iludido pela lá. Ele toca, ele tenta a jogada da bola. O outro foi mais rápido. Não é jogada de cartão, mas uma advertência verbal. Vamos para a cobrança da falta. A preocupação do goleiro Humberto. A jogada aérea do Palmeiras. Muito forte. Oséias, Paulo Nunes e Galeano. Os três na área. Vai o Arce, o paraguaio. Vem o levantamento. Chega bem o Marcão. Escanteio para o Palmeiras. O aplauso do Paulo Nunes. É para você ouvir o Paulo Nunes aplaudindo. Veja como o Marcão desvia. Escanteio para o Palmeiras. 38 minutos. Marcão na marcação do Galeano. Palmeiras 3-1 em Caxias do Sul. Olha o Galeano marcado pelo Marcão. O Oséias pelo Sandro Blum. E o Paulo Nunes fica no goleiro. Vem o Arce. Aí o Oséias. Sandro Blum com ele. A falta do Oséias. Globo, um caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. 38 minutos, primeiro tempo em Caxias do Sul. Palmeiras 3-1, vencendo de virada o Palmeiras. Perdia por 1-0. Já no show do intervalo, os melhores momentos, os gols de Palmeiras e Juventude, os melhores momentos do jogo do Morumbi, a intimidade do Galeano. Já no show do intervalo. E a falta aconteceu sobre o Rodrigo Grau. Ele mesmo cobra. Inverte o jogo o Capone. Vai chegando o Edson, de primeira para o Rodrigo Grau, aí o Galeano. Sotile, virou, bateu, Veloso! O Sandro Sotile girou e bateu de primeira. E o Veloso atento, vai lá dar um tapa para escanteio. Era o Luiz Antônio para fazer a cobrança do escanteio. Aí vem o levantamento. Vai fechando o Marcão e o Índio. Melhor para o Índio. Domina. Cortou, bateu. Veloso. De novo o Índio. Sempre tem jogada de bola parada. Ele vai lá curtir uma de atacante. Aí Rogério. Veja onde está o Paulo Nunes. Olha o Borges Neto. Aí teve que tentar a jogada individual. Não encostou ninguém para receber. Passamos dos 40 minutos. Primeiro tempo aqui no Alfredo Jaconi, 1 Juventude, 3 Palmeiras. No Morumbi, São Paulo e Flamengo, 0-0. Aí Luiz Antônio. Este é o Marcão. Rogério e Zinho. Com tranquilidade, o Palmeiras troca passes, 40 minutos e 40. O jogo começou complicado, difícil. Luiz Antônio fez 1-0. Depois Oséias, Paulo Nunes e Arce de pênalti. Eles viraram o jogo para o Palmeiras. Alex com o Rogério. Sobra do Capone. Este é o Borges Neto. De novo Capone. Aí vem o líbero. Lá na direita passa o Rodrigo Grau. Sandro Sotile vai pelo comando. Vem o Capone. Tudo mais difícil no comando. O Grau estava livre na direita. Arce sai jogando mal, só lateral para a equipe do Juventude. Júlio César. Sandro Sotile e o Kleber. Chegou forte de novo o Kleber. E a falta.
41 minutos e meio, veja de novo o lance do Kleber. 3-1, essa vitória é justa, Falcão? A vitória é justa, talvez não 3-1, 3-2, eu acho que faria mais de bom tamanho pelo que o Juventude está fazendo e que o Palmeiras está fazendo. Agora, destaque do jogo, número 7, número 9 e número 10, os dois times estão fazendo a diferença. Aí o Luiz Antônio para a cobrança da falta, Sandro Blum na área, é para ele. Foi lá o Galeano, mas havia um impedimento no ataque do Juventude. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Você curtiu de novo aí o lance do impedimento no ataque do Juventude, 42,5. Quando eu falava destaque das duas equipes, porque o número 7 do Juventude, o Rodrigo Grau, e o 9, Santos Sotile, mais o 10 Luiz Antônio, são jogadores que estão organizando. Os dois da frente se mexem bastante, Luiz Antônio com muita habilidade organiza as jogadas. No Palmeiras é o Alex, esse que está recebendo a bola, e o Osés que deve receber no segundo pau. E o Osés já está livre, Paulo Nunes vai cruzar para o Osés agora. Gol do Palmeiras! Nasceu o Verdão! E é do artilheiro Oséias, número 9. Jogada mortal do Verdão. Paulo Nunes recebeu do Zinho, açucarada na direita. Teve espaço, ergueu a cabeça e ó, levantou. Preciso pro Oséias. Ele vai, sobe, marca o 4º de cabeça dele no campeonato. O 8º dele entra na briga pela artilharia. 4 Palmeiras, 1 Juventude, 5 gols no primeiro tempo aqui na Serra Gaúcha. É o Juventude nos instantes finais. Aí o Sandro Sotile, bom corte, cruzamento e o Rodrigo Grau desvia pela linha de fundo. José Roberto White, um jogo movimentado, pênalti não marcado, enquanto a gente revê o gol do Palmeiras. Que cruzamento do Paulo Nunes, né? O Palmeiras foi realmente preciso nesse contra-ataque. Como é que foi a arbitragem do Reinaldo Ribas Vieira, José Roberto White? O equívoco único da partida foi efetivamente o pênalti que o Arce cometeu e ele não marcou. O resto ele andou corretamente, aplicou os cartões amarelos. É um árbitro que está sempre presente próximo da jogada. Agora, em função daquela não marcação, apesar do resultado de 4-1, e o primeiro gol que aconteceu foi um gol claro, limpo, não houve nenhum impedimento, mas a torcida não tem a televisão para mostrar isso na hora. Eu prevejo que realmente a saída do trio nesse primeiro tempo vão acontecer algumas coisinhas, aqueles xingamentos e de repente aqueles copinhos milagrosos. Mas um bom trabalho até agora, exceto o pênalti não marcado. Você viu há pouco o Alexandre Lourenço Barreto levantando a placa com 2 minutos que serão acrescidos ao tempo de jogo. Ele está suspenso aí, não está apitando não. O Alexandre Lourenço Barreto, aquele jogo do Fluminense, o pênalti que ele marcou, voltou atrás. Só está de 4º árbitro. Está suspenso pelo Armando Marques. O Alexandre Lourenço Barreto, que é o árbitro reserva. E agora foi marcada uma reversão aí do Arce na cobrança do arremesso lateral. Ô Luiz. Oi, José Roberto White. Eu acredito que... Atenção. Olha o Palmeiras aí. Paulo Nunes de longe, bonito. Vai o Humberto. Dá um tapa nela. Evita o 5º gol do Palmeiras. O Paulo Nunes está enxergando tudo que tem direito hoje. A roubada de bola, o chute por cobertura. Seria um golaço do Paulo Nunes, hein? Vamos para a cobrança do escanteio. 45 minutos. Olha o Arce. Veja a falação na área do Juventude. Vem o Arce direto. Humberto acompanha e o tiro de meta. Pois não, José Roberto Wright? A suspensão, que é o termo que se usa na arbitragem, a geladeira, né? Para o caso do 4º árbitro, deve ter terminado, porque senão ele não estaria escalado. Ele não vai apitar, não está apitando, mas ele está aí fazendo parte do trio e do quarteto. E quem sabe, se acontecer alguma coisa com o Reinaldo Ribas, que eu espero que não ocorra, quem entra atuando é o 4º árbitro. Olha o Borges Neto, muito forte o passe. Vai terminar o primeiro tempo. Show do intervalo. A intimidade de Galeano. Os gols, os 5 gols de Caxias, os melhores momentos. Os lances do Morumbi, São Paulo, Flamengo, por enquanto 0-0.
e outras informações e atrações no show do intervalo. Está chegando assim que terminar o primeiro tempo aqui no estádio Alfredo Jaconi. Falta sobre o Oséias, marca o Reinaldo Ribas. 46:50. Oséias que chegou a 8 gols, prometeu 2 gols. Na comemoração do quarto gol, Paulo Nunes fez ali uma reverência ao Oséias. E nesse instante, Reinaldo Ribas Vieira encerra o primeiro tempo no estádio Alfredo Jaconi. De 4 para o Palmeiras, 1 para o Juventude. Regis Hansen e Roberto Tomé, os repórteres da Rede Globo. Luiz Roberto, o Arce fez uma previsão de que o Oséias faria 2 gols, hein, Oséias? Exatamente. É por isso que eu falo, meu nome é Oséias número 9. Se Oséias garante lá na frente, Galhardo mesmo, improvisado, tem feito a sua parte na defesa do Palmeiras. Você sentiu alguma dificuldade ali no primeiro tempo, Galhardo? A dificuldade a gente sente um pouco pelo posicionamento, né? Mas por fato já de eu estar jogando algumas partidas, né, improvisado, isso ajuda bastante. O importante é que a equipe está bem também, procurou aí jogar em cima do Juventude e conseguir os gols necessários. Agora é ter tranquilidade e voltar bem no segundo tempo também para manter o resultado. Obrigado, Galhardo. Voltando, vamos para as emoções do segundo tempo aqui no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. De 4 para o Palmeiras, 1 para o Juventude. Vamos conferir, vamos lá. Veja aí tudo pronto. E nós vamos então para as emoções do segundo tempo. Juventude mudou, Luiz Roberto. Pois não, Regis Hansen. O técnico Lorissandro tirou o zagueiro Sandro Blum, número 5, colocou o atacante Rogério, 16, para deixar o time mais ofensivo. Mas ele estava ofensivo, nós criamos muitas situações de gol. O que nós não podemos é desequilibrar emocionalmente, como houve no primeiro tempo. Muito desequilíbrio. E o Palmeiras volta com o mesmo time do primeiro tempo, com a grande atuação na primeira etapa. Luiz Felipe, qual é a ideia agora para o segundo tempo? A ideia é manter a mesma pegada, a mesma postura, com a colocação do Thiago alternando um pouco com o Rogério. E quando o Rodrigo sair naquele espaço, o Juninho está ficando na dúvida se sai o Juninho ou se o Galhardo sai, o Juninho fica perdido. Então o Juninho sai, o Galhardo cobre e nós vamos trabalhar a bola quando tivermos a bola. Acho que é uma movimentação normal e ver se dá para a gente levar o jogo, fazer o gol, os gols que vão se apresentarem, ver se a gente consegue uma vitória. Está começando, portanto, o segundo tempo aqui em Caxias. 1 Juventude, 4 Palmeiras. E aí o Juventude, Palmeiras de branco. Juventude todinho de verde. A sobra do Marcão, de longe, com a esquerda. Veloso! Que coreografia este lance aqui em Caxias do Sul. Olha o Veloso. Com a mão esquerda, escanteio para o Juventude. Vamos para a cobrança do Capone. Ele vai fazer o levantamento, aliás, é o Luiz Antônio. Vai lá o Capone para tentar a cabeçada. Oséias desvia, outro escanteio para o time do Juventude. Oséias que já marcou 2 gols. Os 2 de cabeça no jogo desta tarde aqui em Caxias. Também quando o time está defendendo, jogadas de bola parada, ele está sempre lá. Aí você está vendo o Rogério, 16, que entrou em lugar do Sandro Blum. Número 5 que saiu. A alteração no time do Juventude. Luiz Antônio levantando. De novo Oséias. Aí a sobra do Borges Neto. Luiz Antônio, o autor do gol do Juventude. Vai fazer o cruzamento. Aí vem a bola. Subiu o Arce, ficou procurando. E ficou solto, sozinho com a bola. Está jogando o Palmeiras, a inversão do Arce agora para o Júnior. Passa o Paulo Nunes. O Júnior mais atrás com o Thiago. Aí o Júnior recebendo de novo na esquerda. O Oséias pelo comando. Tenta fazer a aproximação. O Oséias, aí o Júnior tem que tentar a jogada individual. Acaba desarmado pelo Borges Neto. Você está vendo o Reinaldo Ribas Vieira se benzendo aí para autorizar o reinício do jogo. E agora o técnico Luiz Felipe passou uma orientação ao Paulo Nunes no sentido de surpreender o Juventude. O Paulo Nunes deve voltar a acompanhar o lateral esquerdo para que o Alex jogue mais avançado.
Bom, Paulo Roberto Falcão, uma alteração no time do Juventude. Palmeiras, claro, volta com a mesma formação. E o segundo tempo, pelo menos, começa tão movimentado quanto o primeiro. Depois do ataque do Palmeiras, aí o Falcão fala. Encosta o Alex, aí o Arce. Veja o Alex, ele vai lá para receber. Melhor para o Marcão, a cobertura, só um tiro de meta. Falcão. O Juventude não tinha que fazer isso. Tu tinha que colocar um atacante a mais, tinha que sair com os 3 zagueiros, saiu o Felipão vibrando, parece que o jogo está empatado, mas é uma característica do Luiz Felipe de vibrar com seu time, mesmo numa goleada como essa, é um jogo teoricamente tranquilo. Agora o Juventude sai para tentar um empate, claro, é uma situação difícil, o Palmeiras vai ter muito mais à vontade do seu contra-ataque, mas o Juventude volta à sua formação tradicional, 4 zagueiros, 2 jogadores de marcação, o Rogério e o Luiz Antônio, que é muito bom jogador, tentando articular para os 2 jogadores da frente. O resultado é tranquilo para o Palmeiras, mas o Juventude vai para cima. Contra-ataque, se o Palmeiras tiver tranquilidade, pode ter, principalmente com o Paulo Nunes. Você viu há pouco o Luiz Felipe completando hoje 100 jogos, comandando o time do Palmeiras. Avaliando com o Borges Neto, melhor para o Borges Neto, no fundo a bola saiu. Só o tiro de meta para o Palmeiras. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen Gol, maior índice de satisfação da categoria. Este é o Rogério. Olha o Alex recebendo na frente. A virada é com Zinho. Oséias na área, o Alex também vai. Aí o Zinho, levantamento, corte, a sobra do Paulo Nunes de primeira. A bola saiu pelo alto. Amanhã às 9 da manhã, o grande prêmio de Luxemburgo de Fórmula 1. O duelo Schumacher-Hakkinen. E na sequência o esporte espetacular. Tudo sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão. E a preparação de Corinthians e Santos para o clássico dos líderes. Amanhã o jogo vai acontecer no estádio do Morumbi. Que jogo! O Veloso não poderia defender com as mãos. Tocar a bola em lateral. Veja, a bola tocou no chão, subiu um pouco demais, ele teve que voltar para evitar o gol. A bola aí na direção do gol. Vai pintar o cruzamento aí, Rogério levanta. Olha o Luiz Antônio, de cabeça para trás, Kleber limpa a área do Palmeiras. Bola volta com o Júlio César. Zinho chegou, faz a falta sobre o Júlio César. Pede desculpas ao Júlio César, o Zinho. Veja como ele entrou na jogada. Derrubando o Júlio César, o 11 do Juventude. Veloso quer 4 na barreira. É a preocupação do Veloso. Luiz Antônio pega forte na bola e o Índio também. Lá o Sandro Sotilho para fazer a cobrança, fica o Luiz Antônio. A preocupação do Palmeiras. Luiz Antônio está pertinho da bola, a bola parada, vem a bomba muito forte, só o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser, futebol fica mais gostoso com Kaiser. Tem aí o Palmeiras de novo na marca de 6 minutos. Palmeiras vencendo 4-1. Um show do ataque do Palmeiras no primeiro tempo. Oséias marcou 2 dos 4 gols. Chegando a 8, entra na briga definitiva pela artilharia do... Palmeiras nunca fez o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que há 23 anos não vence aqui em Caxias do Sul, vai quebrando também esse tabu. Olha o Oséias, que corte do Oséias no Capone. É a cobertura do Marcão, chegou tocando lateral. É verdade, foi o Júlio César que chegou tocando. E o Oséias não gostou da entrada do camisa 11, Júlio César. Que chapéu que deu o Oséias no Capone, hein? E o Palmeiras agora para valer para você. Olha o Júnior, levantamento. De novo o Capone. A sobra de Zinho. Tem Paulo Nunes na área, o Alex também, ele vai buscar o chuveirinho, ou fazer o lance na esquerda com o Júnior. Aí vem o levantamento, vai o Paulo Nunes, Índio. Chega tocando, sai para o time do Juventude. Passamos dos 7 minutos desse segundo tempo aqui no estádio Alfredo Jaconi.
Antecipação do Kleber, só lateral para o Juventude. Em relação àquele pedido do Filipão para o Paulo Nunes ajudar na marcação, no sentido de que o futebol do Alex seja mais liberado, o técnico Luiz Felipe é sabido que no futebol brasileiro o atacante não gosta muito de marcar, mas Luiz Felipe entende que Paulo Nunes está num bom momento e também tem o respeito do jogador pelo treinador, que aceita esse tipo de orientação. Afinal, foi com o Luiz Felipe no Grêmio que Paulo Nunes começou a se destacar aí no futebol. E agora o Reinaldo marca uma falta sobre o Zinho, torcedor do Juventude. Vamos ver o lance, olha o Zinho, ele chega. E aí, José Roberto Wright? O jogador do Juventude não teve a intenção de derrubar o Zinho. Ele dirigia-se em direção à bola, houve o choque. O Reinaldo entendeu como falta, eu assim não vi. Pânico em alto mar, filme inédito, hoje, depois de Torre de Babel, em Supercine. Aí o capitão do Juventude, o Marcão. De novo o Capone. Jogada com o Borges Neto. Vai para cima do Júnior. O drible, vai tentar o cruzamento. Rodrigo Grau, Sandro Sotile. Chega o Rogério do Palmeiras tocando. Em escanteio para o Juventude. Aí você está vendo o Sandro Sotile. O lance do Borges Neto. Uma pintura. Facilidade do drible, o cruzamento. E o escanteio que já vai ser cobrado. Vamos a ele, vem o levantamento, vai o Veloso. Pô, pedindo uma falta o Veloso. O Reinaldo não marcou não, o Veloso fica sentindo aí. Vamos ver de novo o lance, olha o Veloso saindo. Rodrigo Grau com ele. E queria a falta o time do Palmeiras, José Roberto Wright. Aí não houve a falta. O jogador do Juventude, ele tentava a bola. E a impressão que eu tenho é que quem tocou o Veloso foi o seu próprio companheiro. Olha lá o replay, ó. Ele vai em direção à bola. Quem o derruba lá é o jogador do Palmeiras que tira ele da jogada. É isso mesmo. Olha lá, o jogador que fica é o jogador do Palmeiras. Ou se não me engano foi o... Não dá para perceber. Foi o Galeano. Foi o Galeano, exatamente. Essa estabilidade emocional que o Loris Sander, treinador do Juventude, se referia que o time dele teve no primeiro tempo e que dizia que o time dele atacou, é verdade. O time ressente muito a liderança do Flávio, que é o capitão do time, que é o jogador que organiza e que não está no campo hoje por uma distensão. Olha a cobrança do escanteio, Marcão! Gol do Juventude! Desvio de cabeça na primeira trave, a bola vai no travessão e ainda toca no Rodrigo Grau e vai para o fundo da rede. De novo para você, o toque, Rodrigo Grau e Arce em cima da linha, na disputa. Vamos ver de novo o gol. Olha aí o desvio do Marcão, a bola vai tocar no Arce, vai para o fundo da rede ou já teria entrado. E vem o Juventude, hein? Diminui o Juventude, 10 minutos do segundo tempo. Pressão do Sotilho, toque para o Edson. Tem um levantamento, olha o Rogério. Veloso! A cabeçada foi do Rogério e você está vendo o Marcão, que participou ativamente no lance do gol há pouco. Fica a dúvida já já. Nós vamos esclarecer, claro, com o representante, com o Alexandre Lourenço Barreto, para quem o Reinaldo deu gol, se para o Arce ou para o Marcão. Se o Arce não toca, a bola toca no chão e vai para o gol. E o Juventude diminui, 4-2, hein? Olha o tiro longo, o Veloso defendendo. Olha o Roberto Falcão. Chegamos a 11 minutos, 4-2, está no jogo Juventude, Falcão. Está no jogo Juventude, cresceu, como era normal, cresceu o Palmeiras, que parou um pouco, desacelerou, e agora o Juventude com esse jogador número 10, com o Rogério que entrou também, esse é o Luiz Antônio, de habilidade, e a passada do Edson, que é o lateral esquerdo, o Juventude cresce no jogo, o Palmeiras tem que reavivar de novo, talvez até com uma mexida aí, que seria importante o time do Palmeiras nesse momento. Bom, você está vendo que a bola toca no ombro do Arce, depois de tocar no travessão. Normalmente, José Roberto Wright, normalmente você daria esse gol para o atacante ou para o Arce? Para o Arce. A bola só entrou porque tocou, como você bem observou, no ombro. Olha lá, a bola vai
Ela toca na trave e ela voltaria para o campo. Mas toca no ar, se entra, o gol é contra. Portanto, diminui o Juventude. E a torcida do Juventude, que é chamada de papada, cresce e incentiva ao time, hein? Aí o Rodrigo Grau, vai no fundo, vem o cruzamento, a bola toca no Galeano, vai no Veloso. Saiu socando. Bola volta com o Borges Neto. Vem o Rodrigo Grau na direita, Borges Neto mais atrás, Júlio César, o corte. Tentou o Luiz Antônio, a devolução não saiu legal, chega o Rogério. Paulo Nunes devolve mal. Marcão corrige. Edson, Júlio César, jogada com o Edson, vai pintar o chuveirinho. Vem o cruzamento. Sotile não consegue tocar, o Kleber desvia. Palmeiras agora sofre a pressão do Juventude em Caxias. Veja aí o Edson. Fez um recuo longo, né? Olha o Índio. Vira o jogo para o Luiz Antônio. Este é o Borges Neto. Tentando de primeira. Este é o Rogério do Juventude. Vai fazer o cruzamento no fundo. Levou para o pé esquerdo. Levanta. Vai Rodrigo Grau. Vai o Galeano. Sobra do Marcão. Com o pé esquerdo. Só o tiro de meta. Globo. Um caso de amor com você. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. Veloso pedindo calma para o time do Palmeiras. Palmeiras perdia por 1-0, virou 4-1 no primeiro tempo. E agora estamos com 14 do segundo tempo. O Juventude diminui, um gol contra do Arce. 4-2. Juventude vai para cima, apoio da sua torcida. A falta do Júnior sobre o Rodrigo Grau. E o Reinaldo Ribas Vieira vai mostrar o cartão amarelo para o Júnior, José Roberto White. Aí o cartão foi bem aplicado. Você vê que o Rodrigo, ele toca, ele intencionalmente com a perna esquerda, ele atinge a perna esquerda do jogador do Juventude. Bem aplicado o cartão. Tem o Palmeirazinho. Tem o Oséias na esquerda. Olha onde está o Júnior, de primeira para o Oséias. Estava impedido o Oséias. Amanhã no Domingão do Faustão, os sucessos de Simone. Banda Cheiro de Amor, Arte Popular. Banda Eva, Daniela Mercury, Milton Nascimento. Amanhã no Domingão do Faustão, a partir das 15 para as 4 da tarde. E os gols do Domingão. A apresentação do Kleber Machado, do Arnaldo César Coelho. 7h15. Assim que os jogos terminarem, você vai acompanhar no programa número 500 de Fausto Silva na Rede Globo. Olha, Luiz Roberto, o cartão que o Júnior recebeu foi o terceiro. Ele não enfrenta, portanto, o Corinthians no clássico do próximo fim de semana. Veja o cruzamento do Luiz Antônio. Chega bem o Galeano, sai jogando com o Zinho. O Rogério, não tem para quem passar agora o Palmeiras. Paulo Nunes muito recuado. Tentativa no Alex, desarmado o Alex. Aquela inversão que o Roberto também informou há pouco, Alex por Paulo Nunes. Falcão vai falar já já porque a bola não está chegando. O Alex não está dominando. Veja o Borges Neto. Vem o cruzamento. De novo o Galeano jogando como zagueiro. Vamos ver o Rogério, ó. Não conseguiu, o passe não saiu legal não. Recuperação é do Capone. Na raça, no coração, o time do Juventude. Capone faz o levantamento, vai o Rodrigo Grau, toca no Sotile. Veloso vai à loucura, o Juventude quase diminui. Veja aí o Luiz Antônio, chute cruzado, Veloso, soltou o Rogério, Veloso. E o Rogério tentou a finalização, fica sentindo o Veloso. O Reinaldo Ribas Vieira perde calma, para o cronômetro, vai autorizar o atendimento do Veloso. O lance do Sotile, a bola pega na trave. E na sequência é que acontece o problema com o Veloso. Agora Paulo Roberto Falcão. A mudança do Alex mais enfiado como atacante e o Paulo Nunes mais como meia. Talvez aí o problema dessa ligação do Palmeiras ou não, Falcão? Eu acho que houve aí uma interpretação errada do que o Luiz Felipe queria. Ele quer que o Paulo Nunes fique pela direita, o Oséias um pouquinho mais para a esquerda para ter o contra-ataque e o jogador Alex chegando de trás, chegando no espaço que o Paulo Nunes vai criar e que o Oséias vai criar. Não que ele fique enfiado na frente, porque aí o Palmeiras perde o jogador de habilidade, o jogador que trabalha a bola com o Zinho, o jogador que encosta, que vira jogo e que mete a bola para o Oséias e para o Paulo Nunes. Então esse jogador fora do jogo significa o Palmeiras sem o toque de bola no meio campo, fica só o Zinho, marca o Zinho, aí o Palmeiras tem que sair no chutão. Então o Alex e o Zinho tem que sair de trás no toque e aí sim tem que procurar o espaço, o Paulo Nunes tem que procurar o espaço juntamente com o Oséias para criar aquilo que criou no primeiro tempo, que foram os gols.
Bom, você viu aí o Luiz Felipe, 100 jogos hoje com o comando do Palmeiras. Enquanto o Falcão falava sobre essa situação tática do jogo, o Luiz Felipe foi lá e pediu para eles inverterem de novo. Chamou o Oséias fez o gesto para o Paulo Nunes e o Paulo Nunes está lá, já na frente, ó. Jogando como no primeiro tempo, enfiado entre os zagueiros. E na repetição do lance do Veloso, mesmo o Rogério tentando a bola, acabou atingindo o Veloso. Esse é o lance da bola na trave. Na sequência, olha aí, o Veloso, a bola acaba sendo atingida pelo Rogério e bate no rosto do Veloso a bola com força. Ali numa tentativa de ser mais esperto do que todo mundo, o Marcão faz sinal para o banco do Palmeiras pedindo a substituição do Veloso. O que na realidade não seria ser mais esperto, Tomé, porque aí o Palmeiras ganharia muito mais tempo com a substituição. Mas pela colocação do Alex agora, que o Luiz Felipe recomendou, o Alex vai jogar um pouco mais pelo lado direito na organização da jogada, ele coloca o Paulo Nunes mais enfiado, como jogou no primeiro tempo, Paulo Nunes perto do Oséias. E aí o Palmeiras pode ter aquela jogada que tiver no primeiro tempo, que foi a tabela, foi a deslocação do Paulo Nunes para um lado, do Oséias, coisa que não acontece agora porque o Paulo Nunes foi lá para a direita, o Oséias veio aqui para a esquerda, ficou o Alex enfiado, enfim, todos os três fora da posição onde eles podem render melhor, que deve melhorar agora com essa mudada do Luiz Felipe. Bom, José Roberto Wright, houve o lance aí do Rogério com o Veloso, mas é um momento delicado, o juiz tem que ter muito controle para não perder o controle do jogo, né, Zé Roberto? Sem dúvida nenhuma, não houve a intenção do jogador, se vê que a bola está solta, ele toca com a mão direita, não consegue dominar, e ó, ele só toca. E o jogador do Juventude chuta. E o Veloso, um jogador experiente, jogador malandro, machucou, pode ter tido alguma coisinha, mas esfriou o time do Juventude, que estava dando um sufoco no Palmeiras. Isso é malandragem de jogador e o árbitro não pode fazer rigorosamente nada, porque ele alega que está contundido e tem que dar atendimento. Daqui a pouco o capítulo inédito de Era Uma Vez. Vem o Palmeiras 4, Palmeiras 2, Juventude. A falta sobre o Alex. O delírio que está o futebol no Maranhão. No domingo, 50 mil pagantes. Na quarta-feira, Brasil em campo, 91 mil pagantes. Na quinta-feira, Santos, Sampaio Correia, 95 mil pagantes. Esperados outros 50 mil torcedores amanhã. O repórter Tino Marcos mostra este delírio que é o futebol em São Luís do Maranhão amanhã no Esporte Espetacular, logo depois das emoções da Fórmula 1. Chegamos a 20 minutos. 2 Juventude, 4 Palmeiras. Juventude fez 1-0, Palmeiras virou 4-1. Juventude diminuiu há pouco. E olha, já botou uma bola na trave direita do Veloso. Veloso já fez uma grande defesa, outra agora há pouco nesse lance do Rogério. O Juventude não vence há 6 jogos, é exatamente um mês. Os 2 últimos jogos perdeu jogando em casa. É ao contrário, o Palmeiras indo para a 5ª vitória seguida, a 4ª no Campeonato Brasileiro. Vai embolar a liderança do Brasileirão. Olha o Borges Neto, vem o Juventude, adiantou muito. Globo, um caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 32 pontos em 14 jogos. O Santos tem 28 em 13. Os dois se enfrentam amanhã, um grande clássico no Morumbi. Pois a Portuguesa 28, o Sport 27, Palmeiras 26, o Inter 24, o Vitória 19, o Cruzeiro 18. Seriam hoje os 8 classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras aí. Olha com o Júnior. Rodrigo Grau chega rasgando, o Júnior não gosta, dá uma peitada, já tem amarelo o Júnior. Dá uma peitada no Rodrigo Grau. O Reinaldo Ribas pede calma. Se ele for mostrar cartão para o Júnior, ele será expulso, ele já tem o amarelo. O Rodrigo Grau entrou no carrinho forte para tocar a bola para a lateral. O Júnior não gostou desta ação do jogador do Juventude e o Ribas não vai expulsar não o lateral Júnior do Palmeiras. Lateral já foi cobrado, vai sair jogando o Juventude, aí o Oséias e a falta do Oséias. Teria que ter... Veja o lance aí, ó. Júnior, a entrada do Grau é violenta, forte, vai na bola, tá certo. E agora o Júnior, ó. O Rodrigo Grau quase acerta o Júnior. José Roberto Wright. Olha, 2 detalhes aqui. A entrada do Rodrigo Grau foi extremamente forte, viril, desnecessária. Tentou uma cabeçada no Júnior. O Júnior já tinha o cartão amarelo.
o Reinaldo Ribas afrouxou e tinha que ter colocado os dois para fora. Independente de um já ter tido cartão amarelo ou não, a entrada do Rodrigo Grau foi criminosa, com o pé alto, e ainda mete a cabeça em cima do jogador do Palmeiras. Juventude chegando, Rogério. Sotile. Olha a virada aí para o Rodrigo Grau. A posição é boa, vai pintar o cruzamento. Aí o Júnior na disputa, a falta do Júnior. Ele e Rodrigo Grau de novo. Os dois se desentenderam há pouco. E a falta para o Juventude. Veja como entra o Júnior. Forte, o Rodrigo Grau dá um toque e tira a bola. Ô, Luiz. O árbitro manda expulsar todos os jogadores do Juventude que fazem aquecimento atrás do gol de Veloso. Bom, os jogadores do Juventude, você vê aí, estão atrás do gol. Ele está pedindo para os jogadores do Juventude saírem daquele posicionamento, porque eles estão todos ali. De verde, o preparador físico do Juventude fica muito irritado. Você está vendo aí o preparador físico do Juventude, o professor Leandro Machado. Está irritado o professor Leandro Machado, que é o preparador físico do Juventude. E ele está expulso, me parece, né, o Leandro Machado. Os jogadores não. Apenas uma orientação do Ribas para que eles parem o aquecimento ali atrás do gol. Vamos para a cobrança da falta. Marcão vai para a área, o Juventude aperta. É um jogo tenso na cidade de Caxias do Sul. Aí vem o levantamento. Aí o Índio, Oséias mais uma vez. Lateral para o Juventude. Tem o levantamento na esquerda. Chega o Kleber tirando. A volta do Capone. Levantamento aí para o Rodrigo Grau. Sotile. Vai saindo o Veloso. Pois não, José Roberto Wright. Se ele tivesse expulso ao Rodrigo e ao Júnior, nada desse clima que foi criado posteriormente a essa jogada estaria acontecendo, ele teria atuado. Os jogadores do Juventude têm que usar uma camisa de cor diferente daquela que o time está usando para poder fazer o aquecimento. Tem o Juventude aí. Tentativa do Luiz Antônio, cruzamento. Olha o Rodrigo Grau, chega o Galeano, chuta para o alto. É o Juventude no coração e agora a falta do Marcão. Aliás, do Rogério sobre o Thiago do Palmeiras. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Amanhã no Domingão do Faustão, os sucessos de Simone, Banda Cheiro de Amor, Arte Popular, Banda Eva, Daniela Mercury, Milton Nascimento. 500 programas, Domingão do Faustão, amanhã, a partir de 15 para as 4. E lá por volta de 7h15, Kleber Machado apresenta com o Faustão os gols do Domingão. Paulo Nunes levantando, Oséias e o Índio com ele. Volta no Paulo Nunes. Oséias não está lá, agora sai para receber, veja ele aí. Toque curto para o Júnior. De novo com o Oséias. A fora da área, o Oséias. O Paulo Nunes agora vai lá para curtir uma de atacante. Oséias protege. Capone com ele, o toque para o Júnior. E a falta sobre o Júnior. Chegou rasgando o Rogério do Juventude. E a falta sobre o lateral do Palmeiras. De novo o lance. E o Rogério entrou forte, hein, José Roberto Wright? O Rogério entrou forte, aquilo que eu já disse anteriormente. Olha lá, acabou de ser atingido o jogador. Nós vimos nitidamente, agora aí, ó, atinge, não sei se pilha, ou gelo, pedra, seja lá o que for, mas foi atingido. Foi uma pilha, o juiz está com a pilha na mão aqui. Infelizmente, nem todos os torcedores têm o decente equilíbrio e acontecem fatos lamentáveis como esse. O jogador poderia ter sido atingido na vista, por exemplo, mas eles não pensam nas consequências dos seus atos. Agora, o Reinaldo Ribas está concorrendo nesses últimos 5, 6 minutos para essa violência, para essa agressividade, por não ter tido a coragem de ter expulsado os dois jogadores, ao Rodrigo e ao Júnior. Olha lá, nós vimos agora a pilha atinge. Infelizmente, a ignorância está ainda instalada em alguns torcedores. Você viu na repetição da Globo? Você não perde um lance. Olha aí, agora. Vai passar o objeto tocando aí na cabeça do Júnior. E o Luiz Felipe Scolari, que é muito querido aqui em Caxias. Caxias do Sul, aliás, é a cidade de opção do Luiz Felipe. Olha o lance de novo. Veja como passa a pilha. A pilha. Ali do lado esquerdo da cabeça do Júnior. Que está fora para ser atendido
E com isso, ó, no espaço dele ali, vem o Juventude, mas o Galeano vai na cobertura. Chegou o Borges Neto ganhando o cruzamento, o escanteio para o Juventude. É uma pressão só do Juventude. Veja como o Galeano vai tocando escanteio. E o Juventude tem lá os seus grandalhões também. O Marcão e o Índio estão sempre na área. Veja aí o Marcão. Vai lá o Capone para tentar a cabeçada também. Luiz Antônio na cobrança do escanteio. Vem para fazer a cobrança na direita. Olha o levantamento aí. Agora vai sobrando. Capone, fechou, chegou o Júnior. Aí a bola tocada com o Zinho. De novo Alex. Aí o Arce. Pegou o Marcão, a antecipação foi boa. Rodrigo Grau adiantou muito. Aí o Thiago vai bem. Horta joga no vazio para o Arce. Vem de novo o time do Palmeiras. Encosta Zinho, vem para receber. Desmarca-se o Oséias pela amiga direita. Zinho vira com o Thiago. Boa bola com o Alex. Tem o Júnior na esquerda. A bola chega. Júnior bate cruzado na trave. Voltou Paulo Nunes. Gol do Palmeiras! Lá vem o Verdão! Paulo Nunes, número 7, vai para marcar o quinto do Palmeiras. No chute do Júnior, no pé da trave, a bola volta. Paulo Nunes, goleiro caído, Humberto estava voltando. Agora por esse ângulo, ó, a bola vai voltar, o Paulo Nunes tocou lá no pé da trave. O Paulo Nunes toca, claro, no canto contrário, no fundo da rede para a comemoração do Alex. Segundo gol dele no jogo. Sexto no Brasileirão. Quinto do Palmeiras. Palmeiras 5. Paulo Nunes, número 7. E a comemoração do Paulo Nunes. Juventude 2. Aí o Sandro Sotile. Chegou o Rogério. Quinto gol, portanto, do Palmeiras. Primeiro contra-ataque entrou. O Palmeiras foi para marcar o quinto. Paulo Roberto Falcão. Mas aos 29 minutos do segundo tempo, o Palmeiras faz o primeiro ataque e faz o gol. Isso significa o quê? Qualidade. Essa é a diferença. O Juventude chegou várias vezes na frente do Veloso e não teve condições de botar a bola para dentro. Ou por mérito do Veloso, mas também às vezes por falha do atacante do Juventude. A qualidade do Paulo Nunes fez com que ele fizesse um gol difícil de fazer. Pegar essa bola de primeira como ele pegou, de chapa, como se diz, lado de pé, não é fácil. Mas aqui é a qualidade. E a qualidade sempre supera qualquer adversidade. Daqui a pouco o capítulo inédito de Era Uma Vez. A inversão do Galeano com o Arce. Jogada com o Oséias. Mais atrás o Thiago, com a esquerda dele que é boa. Veja como o Alex vê o jogo, para o Júnior. Oséias na área, a bola vai para ele. Chega o Índio. Conseguiu tocar, quase que a bola passou. Olha o Oséias aí. Tem o Arce, encosta, ele pode tentar o cruzamento. O Arce, é o Arce. Já recebe, tem o Alex. Vai o cruzamento direto, Humberto. Segura firme. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen Golf, maior índice de satisfação da categoria. O lateral aí para o Juventude. Chegamos a 31 minutos e meio desse segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro. Aqui Palmeiras vai vencendo 5-2 no Morumbi. São Paulo e Flamengo 0-0. Tentativa do Rogério no comando. Rodrigo Grau, a devolução. Luiz Antônio de novo. Rodrigo Grau, aí Júnior. Rodrigo Grau fez a falta no Júnior. Reinaldo Rivas entendeu como lance normal. Olha só. Rodrigo Grau com a perna esquerda. Dá uma rasteira no Júnior. Vem Marcão, vem o Juventude. Mais atrás Luiz Antônio. De novo Marcão. Este é o Júlio César. Chega de novo o Júnior na marcação do Rogério. Com dificuldade, ninguém passa na direita.
Júnior vai, mas a bola sobra. Júlio César, aí Borges Neto. Vai descolar o cruzamento na direitazinho. Conseguiu tocar nela, escanteio para o Juventude. Juventude e Palmeiras, os times têm a mesma cor, o mesmo patrocínio. Olha aí o Juventude, vem o levantamento, vai o Veloso, a sobra do Índio. O chute saiu lascado e foi para fora. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Eu dizia há pouco para você que o Palmeiras e Juventude têm as mesmas cores, o mesmo patrocínio, mas tem uma rivalidade muito legal para o esporte, né? Entre os dois times. O Palmeiras aqui, em 95, perdeu a classificação no jogo do primeiro turno, empatando por 1-1. Se ganha o jogo, o Juventude já não tinha nenhuma pretensão para garantir a vaga na final, não aconteceu. E essa rivalidade vem sendo aí acirrada nos últimos anos. Luiz Felipe, o Paulo Nunes, um jogador fundamental nesse jogo, ele está numa fase tão boa que aceita até um pedido seu de voltar para marcar, como você pediu no começo do segundo tempo, para liberar o futebol do Alex. Nós temos uma maneira de jogar em que todo mundo deve ter uma participação. No momento de dificuldade, o Paulo Nunes entende perfeitamente que ele deve ajudar a equipe e o Alex fazer uma função diferente. Felizmente nós levamos um gol e aí depois a gente modificou então com o Paulo novamente no seu posicionamento. 100º jogo do Luiz Felipe hoje no comando técnico do Palmeiras. Aí o Paulo Nunes. Escola a jogada do fundo, cruzamento, só o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Pânico em Alto Mar, filme inédito, hoje depois de Torre de Babel em Supercine. É o Juventude, Rodrigo Grau, marcado pelo Thiago. Tem o Sotile na área, vai descolar o cruzamento, saiu errado. Só o tiro de meta para o Palmeiras. Os preparativos para Corinthians e Santos, o grande clássico paulista na rodada do fim de semana do Brasileiro. Amanhã, logo depois das emoções da Fórmula 1 no Esporte Espetacular. Teremos ainda Portuguesa e Ponte Preta, Atlético e Bragantino, Guarani, Curitiba, Atlético Mineiro e Paraná, Sport Cruzeiro, Grêmio e América Mineiro, América de Natal e Goiás e Botafogo e Vasco, clássico carioca. Os jogos do domingo do Campeonato Brasileiro. Zinho, vem o Palmeiras. Tem o Rogério, tem o Arce na direita. Olha o Arce lá. Chega para receber. Vai pintar o cruzamento. Sempre preciso. Vai o Oséia. Chegou o Índio. Escanteio para o Palmeiras. Olha a marca dos 35 minutos. Olha o Arce. Facilidade do Arce nos cruzamentos, né? O Oséias já fez 2 gols, os 2 de cabeça no jogo de hoje. Lá na área, vai também o Galeano e o Paulo Nunes. Paulo Nunes vai para receber na bola curta. Já domina o Paulo Nunes. Tem lá o Arce pedindo. Não tem espaço para o cruzamento, para o Arce. Aí vem o cruzamento. Júlio César ajudando. Um dos volantes do time vai lá para fazer o domínio e a falta do Paulo Nunes. Globo, um caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Palmeiras vai quebrando um tabu de 23 anos. Vencendo por 5-2 o Juventude. Veloso na disputa com o Rodrigo Grau. Olha só a cara do Veloso. Vamos ver de novo a disputa. O Rodrigo Grau vai ao Veloso, ele faz a proteção para a bola sair. O Rodrigo Grau, olha, ele chegou até a tirar ali o rosto. O Veloso deixou a sola da chuteira ali, quase que atinge o Rodrigo Grau. Chegamos a 36 minutos e 50. Vem o Juventude com o Rogério. Boa bola para o Sandro Sotile. Tem o Rodrigo Grau na área. Olha o corte do Sotile. Pintou o cruzamento, Kleber. É mais um escanteio para o Juventude. Aí o Sandro Sotile. Preocupação do Veloso. Escanteio cobrado, curto. Bola tocada com o Edson. O levantamento. O Thiago que tocou a bola. Ela sobra com o Índio na direita. De novo, Chuveirinho, Marcão.
foi para fora na cabeçada do Marcão. Veloso só ficou olhando. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. E amanhã no Domingão do Faustão, os sucessos de Simone, Banda Cheiro de Amor, Arte Popular, Banda Eva, Daniela Mercury, Milton Nascimento. Amanhã a partir das 15:45 no Domingão do Faustão. E tem os gols do Domingão com o Kleber Machado, com o Arnaldo César Coelho. E gol não é problema nesse Campeonato Brasileiro. No Morumbi, por enquanto, com São Paulo e Flamengo, mas um jogo com dois times grandes, correndo risco de rebaixamento, desesperados. Mas aqui 7 gols. Continua no Morumbi, 0 São Paulo, 0 Flamengo. Vamos para a cobrança do escanteio. Aí o lateral Borges Neto. Sotile vai para a área para tentar a cabeçada. Também o Marcão, hein? Marcão ganhando muitas pelo alto. Na primeira trave o Marcão, vem o levantamento, olha o Marcão, Oséias. Sobra do Índio. Este é o Luiz Antônio. Busca o levantamento para o Marcão. Atrás, virou Rogério. Gol do Juventude! É a força gaúcha! E um golaço do Juventude, Rogério, número 16. Olha a virada na cara do Veloso. Preparou o Marcão, tá ganhando todas no alto. Aí de cabeça, olha a virada do Rogério, inapelável para o Veloso. 39, que jogo! Veja de novo o gol, o Marcão com o Galeano. E aí o Rogério vai completar, olha só. Preparou o giro. Olha, uma bicicleta do Rogério, hein? Não chegou a ser lá literalmente. Um lindo gol do Rogério, 8º do jogo, 5-3. Que jogo, Paulo Roberto Falcão. Jogão de bola, jogão de bola. Para quem gosta de gols, para quem gosta de gols bem feitos, jogadas articuladas, esse foi uma pintura. A bola que o Luiz Antônio meteu no segundo pau para o Marcão foi maravilhosa. Depois o Marcão preparou também de maneiras maravilhosas para o Rogério, que fez a conclusão de bicicleta. Um gol bonito, lindo e que reflete o jogo de hoje aqui do Juventude Palmeiras. Quando jogava no Remo em 95, Rogério era comparado a Giovani. Por isso foi contratado pelo Grêmio. Giovani hoje no Barcelona. 40 minutos, 5 para terminar. Fora o período de acréscimo, veja aí a confirmação. Juventude 3, Palmeiras 5 e vai sair cartão para o Kleber. Impresso o Juventude, veja o levantamento, olha o Rogério. A bola vai saindo pela linha de fundo. Palmeiras vai quebrando um tabu importante, 23 anos, ganhou aqui um amistoso por 3-0 em 75. Lance do Kleber no Sandro Sotile. E o cartão bem aplicado, José Roberto Wright. O cartão foi bem aplicado e o Kleber empurrou, né? E tirou o jogador da jogada. E o Reinaldo Ribas dando neste cartão aquilo que ele poderia ter feito em atitudes anteriores. Jogadas mais ríspidas, como fez no primeiro tempo. No segundo tempo deixou correr frouxo, sentiu que o jogo poderia complicar e aplica esse cartão, que foi um cartão aplicado com correção. No Juventude entrou o 17 Adriano e saiu o 9 Sandro Sotile. A segunda alteração, a segunda mudança do técnico Lorissandri. E vem Juventude. Olha o Borges Neto muito forte no lateral, favorecendo o Palmeiras. E no Palmeiras vai sair Alex para a entrada de Ferrugem. O técnico Luiz Felipe troca um meia por um volante. Olha o Roberto Falcão. Filipão tá ali fechando o time agora. Tá certo, tem que segurar um pouco. Isso não significa que o time fique menos ofensivo, ele vai soltar um pouquinho mais o Zinho, vai segurar e é isso aí. O Filipão pensa o jogo, pensa no resultado e ele está certo. Palmeiras marcando 18 gols nos últimos 5 jogos em 2 competições. Vai vencendo por 5-3 um jogo de 8 gols aqui no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E aí a falta marcada pelo Reinaldo. Favorecendo o Juventude, o torcedor se empolga. É um jogo diferente, né? E agora ele vai mostrar cartão, talvez já para o Ferrugem. Aí o cartão amarelo.
Ele ficou lá brigando pela bola depois da falta marcada do jogo parado. E o cartão foi mostrado para o Ferrugem. Essa foi a falta do Galeano que o Reinaldo marcou. 42 minutos. Veja aí a preocupação do Veloso. Direto. Olha lá o Luiz Antônio. Deu para você ouvir o técnico Lorissan dizendo: Luiz, que é o camisa 10 aí, direto para chutar no gol. E ele pega fácil nela, hein? Vamos para a cobrança. A falta é para o Juventude, 5 para o Palmeiras, 3 para o Juventude. Vai lá para fazer a cobrança da falta o Luiz Antônio. Ele parte para a bola, solta a bomba e o Veloso segura firme. Aí 6 segundos para repor a bola o Veloso. Aí o Paulo Nunes com o Edson. Sobra do Arce, mas havia a falta do Paulo Nunes. De novo aí a defesa do Veloso. Passamos dos 43 minutos. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio de Luxemburgo de Fórmula 1. Direto de Nürburgring. A disputa Schumacher-Hakkinen. Schumacher é o pole, Hakkinen é o terceiro. Amanhã, 9 da manhã. Chegamos a 43. 5-3. Aí você está vendo a esquerda. O último da esquerda, o técnico Lorissandro. E agora mais uma falta sobre o Rogério para o Juventude. Vai caindo um tabu de 23 anos. Em jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras nunca venceu aqui em Caxias do Sul. Desde o ano de 75, o Palmeiras não conquistava uma vitória em Caxias. E contando jogos contra Juventude e Caxias. Dá uma demonstração de grandeza. O Palmeiras vai somando 3 pontos importantes, vai chegando a 29. Fim do jogo, vem o levantamento, olha o Juventude, vai o Índio, vai o Oséias. Mais uma vez ele chega lá para tirar. Aí a sobra do Luiz Antônio. Vira o jogo aí com o Borges Neto. Vai fazer o souvenir, vem ela, ó. Todo mundo na área, vai pro Veloso, lá no alto é dele. José Roberto Wright, arbitragem do Reinaldo Ribas Vieira no jogo. José Roberto Wright. Ela pode ser dividida em 2 tempos. Né? O primeiro tempo foi muito bem e no segundo tempo, quando deixou de expulsar o Rogério Júnior, aí o jogo complicou para ele, perdeu-se. Olha, Luiz. Olha o Palmeiras aí, o levantamento. E o corte da zaga. Luiz, ele fez o sinal de que vai dar 5 minutos de desconto. Foi um jogo muito parado no segundo tempo, né? 5 minutos, portanto, como período de acréscimo. Vem o Palmeiras aí, veja o Júnior. Tem o Oséias na área, lá vai a bola, para o Oséias agora! Gol do Palmeiras! O artilheiro está impossível em Caxias do Sul. É o terceiro dele, o terceiro de cabeça, o 6º gol do Palmeiras, uma goleada histórica no Campeonato Brasileiro. Oséias, número 9, 45, pode comemorar que vale. O 9º gol dele, entrou na briga pela artilharia definitivamente. Palmeiras 6, meia dúzia. Juventude 3. Veja o levantamento na esquerda, Rodrigo Grau. Ele não alcança, a bola vai saindo. Chegamos a 51 minutos. Neste instante, apita Reinaldo Ribas Vieira. Termina o jogo na Serra Gaúcha. Portanto, Campeonato Brasileiro, Palmeiras 6, meia dúzia, Juventude 3.